Que o Senhor, então, nos abençoe durante este dia. Não tivemos condições ontem de realizar o culto por problemas técnicos. Houve um boot aqui no sistema e, então, não conseguimos acessar a internet. Só tive internet a partir das 9h30 da manhã, acho que foi isso. Que Deus, portanto, vos abençoe, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Juntos, pela graça e pelo poder do Senhor, vamos estudar a sua palavra, a fim de que, então, retomemos o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 ao 42, e nesse instante convido a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, darmos continuidade ao estudo. Um bom dia para meus queridos e amados irmãos em Recife. Reclinemos o rosto para orar. Senhor Deus, que estás no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Tu és, Senhor, o ser mais lindo que eu conheço, Pai. Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus santo que está disposto a cada amanhecer a cuidar de cada um daqueles que te buscam, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai querido, Pai amado, por mais um dia, os meus irmãos em Cristo em Recife estarem pela manhã, 5h30 da manhã, mas já estão buscando ao Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque eu aqui estou, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para que eu possa, Senhor, te pedir a tua misericórdia para cada um de nós. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, tu sabes, Senhor, a necessidade de cada pessoa, de cada servo teu. Tu conheces as dificuldades de cada um, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, mas eu creio, Pai, que tu és aquele que não desampara aqueles que colocam toda a confiança em tuas mãos. Amém. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, que abençoe a vida do pastor Cícero, que Amém, agora vai Senhor. falar da tua palavra. Brinda a vida dele, Senhor, contra Amém, as forças Senhor. ocultas do mal, Senhor. Amém. Protege ele e sua família, Senhor. Tu sabe de suas dificuldades, porque todos temos dificuldades, não é só os irmãos, mas também os pastores, Pai. Tu conhece as dificuldades dele. Toma tudo em tuas mãos, Pai, porque estando em tuas mãos, eu sei que a solução vem, Pai querido, Amém. Pai amado. Derrama teu Santo Espírito sobre a vida dele, para que nesse momento ele possa falar da tua palavra, Senhor, e que a tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor, para que possamos cada dia, Senhor, confiar mais em ti. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42, esta sessão, essa nova perícope, aonde nós temos aqui, nominando estes versos do 38 ao 42, como, então, a sessão que trata da humildade e da submissão. Verdade é que Jesus aqui está a corrigir comportamentos bastante exteriorizados de muitos dos líderes do Sinédrio, os próprios rabis, e também o povo comum, em relação a como lidar com os desafetos e as dificuldades que sobrevieram a partir do momento em que a Palestina se tornou, portanto, sob o domínio do Império Romano. Então, estas cenas que aqui serão registradas e que nós vamos nos submeter para estudar, precisa estar passando por este viés. Não perca de vista isso. A que poderíamos, então, usar? Que expressão poderíamos usar para qualificar estes versos? No meu intuir, a expressão mais adequada aqui seria, portanto, humildade e, paralelo a esta, a expressão submissão. Então, como nos tornarmos, de alguma forma, submissos diante de situações adversas, sem perder nossa dignidade, nosso respeito, e, ao mesmo tempo, sem perder a nossa liberdade? Não são coisas, então, muito fáceis de se lidar, sobretudo quando temos, então, um poder cogente, né, dominante, despótico,
que tem como objetivo, às vezes, simplesmente humilhar o ser humano em razão da autoridade de quem está ali no exercício daquela função ou daquele, então, cargo. Isto, muitas vezes, desqualifica todos nós. Nos sentimos arrasados quando olhamos a compostura de determinados líderes que eles usam do poder que têm para exatamente humilhar pessoas. O Império Romano não estava, portanto, com seu olhar voltado para a religião judaica, mas politicamente era necessário para poder manter uma certa estrutura de, eu diria, relação intrapessoal. A sociedade judaica e a sociedade romana comungavam, por assim dizer, de algumas questões que eram, então, símiles, de interesses, então, comuns. E isso a gente vê no momento, portanto, da influência do próprio Herodes o Grande, quando convidara gente do Sinédrio para vir à sua residência, para informar-lhe acerca, então, do nascimento do Messias proposto, de acordo com o texto de Miqueias. Então, a gente percebe que havia uma linha tênue, mas, ao mesmo tempo, também estreita, entre os judeus, e considere judeus aqui liderança judaica, e, então, o Império Romano, na pessoa, portanto, dos seus líderes aí expostos. Então, por que a linha, portanto, é estreita nesse aspecto? Havia, portanto, intimidade. Tênue, porque quem tinha, de fato, o poder era o Império Romano e não os judeus. Isso implica dizer que, de fato, a fragilidade desses comprometimentos se davam a partir dos interesses e, por isso, então, se tornava frágil qualquer tipo de postura que Israel viesse tomar de posição contrária. Jesus, portanto, num ambiente bastante desfavorável à liberdade de expressão, à liberdade de culto, à liberdade, portanto, de condição de uma vida digna, enfrenta, nesse momento, uma multidão que está ávida para ouvir o que ele haveria de dizer quando ele começou a relatar essas questões, que envolve exatamente o tratamento para com o outro, para com o estranho, o estrangeiro, o exterior. E aí, como nós poderíamos entender isto? E aqui é o texto que faremos leitura para, então, não perder de vista este contexto. Antes da leitura, preciso chamar-lhes a atenção mais uma vez. Observem. A região de Cafarnaum era uma região, assim como a Galileia, com guarnições romanas. Então, encontrar uma guarnição romana no romper, portanto, da alvorada, e aí tocando, portanto, o seu clarim para reverenciar a bandeira romana, soldados se curvando diante, então, desta cena, não era algo estranho. Então, também era comum encontrar, portanto, entre a Judéia e, então, o território da Galileia, diversas guarnições. E em Cafarnaum havia, portanto, isto, mesmo porque era uma cidade bastante efervescente e que tinha, ao mesmo tempo, todo esse atrativo por causa de sua beleza natural, em razão do lago, então, dali da Galileia. Mas também porque afluía para ali gente com seus interesses de compra, de venda, de troca. Então, é claro que para o poder romano, Cafarnaum era importante, diferentemente do que acontecia com Nazaré, que era uma vila de pescadores e de gente muito pobre. Não era o caso de Cafarnaum. Então, quando Jesus está aí e começa a adentrar a esta particularidade de como ver o outro, como tratar o outro, a atenção ali da multidão é dirigida com o seu olhar de esperança, como que, então, Cristo fosse, na compostura de como os rabis haviam interpretado parte das orientações deixadas pelos profetas menores no Antigo Testamento, de que ele, então, iria libertar Israel. Quando viesse, agiria contra os romanos. Mas Cristo vai na contramão de tudo aquilo que expectava essa liderança que estava em comunhão
com, então, os próprios romanos. E aí vem o texto que agora vamos ler. Acompanhe comigo, por favor. Reitero, Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Sabe, este texto, ele é tirado do Antigo Testamento dentro do contexto daquilo que Moisés escrevera, não é? Esta é uma lei bastante antiga, o Código de Hammurabi, por exemplo, retrata exatamente esse mesmo princípio. E o que aqui está a referir-se a Jesus? Ouviste o que foi dito. E o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Esta lei, chamada Lei de Talião, nós precisamos nos lembrar de que ela veio com um objetivo pedagógico. Ela não tinha um fim em si mesma, era a forma de controlar o ânimo de quem estava, de alguma forma, afetado pelo seu adversário, pelo seu, então, o que a gente poderia chamar perseguidor, mas também para trazer um equilíbrio entre as partes. Qual era o objetivo? Vamos aqui atentar, depois a gente vai ao Antigo Testamento para ver algumas cenas nesse sentido. Observe. O que é olho por olho, dente por dente? Significa, na medida em que alguém sofre, portanto, uma invasão e se sente maltratado por esta invasão, seja de seus pertences, seja em sua própria privacidade, para evitar que a pessoa chegue a praticar justiça com as próprias mãos, esta norma, então, veio com o objetivo de controle social. Como isto? Entenda o que é controle social para não aplicar essa expressão que eu estou utilizando dentro das propostas, né, que temos hoje com os adeptos exatamente de controle da vida humana. Não tem a ver a isto. Controle social para que houvesse paz social. Observe. Se alguém, portanto, era furtado, e esse furto se dava em razão de algum bem que podia ser restituído, para que, então, a vítima não entrasse numa ação que fosse além do que, de fato, o bem exigia, se estabeleceu a norma. Ou seja, se foi um bode que foi furtado, a norma requeria que, portanto, o furto fosse ressarcido com o mesmo bode, para que a pessoa, portanto, que foi vítima, não exercesse uma autoridade superior, uma ação, melhor, superior àquilo que, de fato, foi o seu prejuízo. Então, olho por olho, dente por dente, não é esta ideia esdrúxula que muitos aí ensinaram de que se alguém, então, furtou, então, como usou a mão, vamos decepar melhor a mão do indivíduo para que, então, essa norma pudesse ser exercida. Não é isto. Ensinaram besteira para vocês. Na verdade, a lei tem este aspecto para não se extrapolar, de fato, aquilo que foi o objeto da vitimação da pessoa. Se foi, portanto, uma invasão, do ponto de vista de sua privacidade, o estupro, por exemplo, então, olho por olho, dente por dente, o indivíduo vai estuprar a filha, então, eu diria, do estuprador? Não, não é isto. A lei foi interpretada totalmente equivocada do ponto de vista do que, de fato, a lei Moisés propunha. Olho por olho significa, nesse ponto de vista, nessa nova ilustração, de que a pessoa vitimada em sua dignidade estava, portanto, na condição de aplicar, portanto, o controle social nesse aspecto. Esta pessoa iria pagar em razão do crime praticado, ou seja, se foi estupro, pagaria pelas normas que então, legitimam este ponto de crime realizado. E não que a outra pessoa, a vítima, agora tinha o direito de invadir a parte, então, do criminoso para fazer o que o bem entendesse. Não, isso seria, portanto, justiça com as próprias mãos. E é exatamente para isso que a lei olho por olho, dente por dente foi estabelecida, ou seja, a lei de Talião, um controle para que não houvesse, portanto, esse desequilíbrio. Atente para isso, por favor. Então, quando Jesus disse, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, significa, é necessário que haja um controle sobre o comportamento daqueles, então, que nos vitimam, e como a vítima vai reagir,
Precisa ter um controle. E qual é o controle para isso? Alguém tem de decidir para que as partes, o então invasor e a vítima, tenha alguém, portanto, isento a isto para julgar. E é exatamente aí que a lei se aplicava, que ela não poderia ser aplicada pela própria mão do indivíduo. Então, o que acontece? Eu, porém, versículo 39, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Bem, isto aqui, para os ouvintes, foi um impacto bastante negativo, porque a esperança era, ele vai libertar Israel do jugo, então, o romano. Mas não foi isso, Jesus está dizendo, não resista ao perverso. E por quê? Porque era comum os judeus sofrerem invasão de sua privacidade. Quando os soldados romanos tinham uma norma entre a lei romana, que era a seguinte, se uma guarnição romana estivesse, portanto, em travessia de Jerusalém para a Galiléia, da Galiléia para Jerusalém, e precisasse transportar, por exemplo, seus apetrechos de guerra, suas roupas, e encontrasse um judeu que estivesse por ali, ele era obrigado a carregar este peso. Ele era obrigado a levar isto. Isso era o que a lei romana, portanto, fazia isto dentro do sistema civil romano, era legal, mas o judeu se sentia invadido, mesmo porque tirava do seu tempo, carregava este peso, às vezes quilômetros de distância, e não recebia nada em troca. Era como que se fosse, portanto, um munus público, ou seja, fazer para o aspecto puramente de, então, cidadania romana, né? O chamado, então, munus, sem recursos e sem, então, o que a gente chama de paga pelo esforço realizado. Se houvesse, por exemplo, um jumento que o judeu estivesse usando, e, de repente, a guarnição romana estivesse passando e precisasse do animal para transportar os seus pertences, ele se apropriava, portanto, do jumento. O judeu teria de acompanhar tudo isso e ficava por isso mesmo, porque, na verdade, esta era a norma estabelecida pelo poder civil romano. Desse ponto de vista, Israel estava farto de ser invadido desta maneira, e então expectava de que Jesus fizesse algo, né? Pelo menos aquela população que lá estava, aquela multidão. Mas quando ouvira Jesus dizer, não resistais ao perverso, é como se um balde de água fria fosse jogada na expectativa de todos eles. E aí Jesus acrescenta e diz, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está dizendo em outras palavras, vejam agora a comparação. Olho por olho, dente por dente, dente por dente, e agora vem o que se chama dessa justiça que Jesus põe aqui, que não é a justiça que está na norma, mas uma justiça que amplia o comportamento. Observe, não resistais ao perverso, ou seja, não entre em disputa diante de uma situação desta que aqui narrei. Se houver um soldado requerendo que você faça tamanha coisa, como você vai resistir a isso? E aí ele diz, não resistais, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está dizendo, não retribua o mal com o mal. Este é o princípio que está aqui, o que é totalmente contrário àquilo que, então, se ensinou de que a lei de Talião era exatamente isto, não é? Se alguém estuprou, você tinha o direito de estuprar o outro. Não era isso, isso era uma perversão social, se isso realmente fosse o propósito. Mas o que acontece? Jesus está dizendo aqui que existem situações, meus queridos amigos e irmãos, que não temos como resistir. Temos de nos permitir deixar que o perverso, de alguma forma, com o poder que tem, nos atrapalhe. Isso é difícil, claro, para quaisquer um de nós. Mas temos de atentar que este é o princípio do Evangelho. Nós não combatemos o mal com o mal, nós não medimos forças entre punhos e punhos, entre socos e socos. Nós temos de atentar que o princípio que norteia o cristianismo é outro.
tem a ver exatamente de que nós precisamos nos submeter à autoridade, mesmo quando essa autoridade está fora de nossas condições. Agora, observe, cuidado para não concluir o que eu não disse. Não estou dizendo que nós nos submetemos à autoridade quando ela está, portanto, estabelecendo coisas que atrapalham a nossa fé. No aspecto aqui, a fé não está sendo atrapalhada. No aspecto aqui, o que está sendo atrapalhado? As condições físicas, o espaço, o ambiente que você se encontra, que pode ser invadido. Mas a tua fé deve permanecer. Então, quando Pedro disse que importa obedecer a Deus e que aos homens, sim, em razão ao quê? Aos princípios que, se o Estado, o poder civil vier estabelecer, e você sabe que virá fazê-lo, e isso está em contrário ao que o Senhor estabelece em sua palavra, é claro que vamos existir em razão de nossa fé, mas não em razão dos aspectos, portanto, de combate contra combate. O cristão não foi convidado para se armar e sair numa luta, portanto, armada. A arma do cristão é a nossa fé. É amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. É viver de maneira solene que a gente possa, portanto, suportar essas cargas que sobrevêm a todos nós. E é isto a razão porque Jesus, então, no versículo 40, alarga o que ele está dizendo. E ao que quer mandar contigo o tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Sabe, esta situação aqui é algo que eu preciso demorar um pouquinho para você entender e a gente ampliar essa percepção. Veja, duas expressões que aparecem aí, túnica e capa. Qual a distinção, portanto, entre uma e outra? A túnica, na verdade, é uma veste, o que a gente chama interior. É o que, em grego, aparece a palavra chiton. Um chiton é uma veste interior. Já a capa, que é exatamente himation, é a expressão grega aqui utilizada, ela é uma veste, portanto, exterior. A capa, ela é, portanto, exterior, e a túnica, ela é interior. Vamos atentar aqui a que Jesus está dizendo. Muitas e muitas vezes, o pobre dispunha apenas deste pedaço de pano para se enrolar durante a noite, evitando-se, portanto, o frio. Isso seria a capa. E Jesus está dizendo, mesmo esta parte tão íntima e tão necessária para a proteção do próprio corpo, se houver uma determinação do poder civil, né, e ao que quer demandar contigo o tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Jesus está dizendo, temos de atentar que neste ambiente chamado terra, há poderes que vão nos expropriar, que vão nos tirar as coisas, e nós não devemos estar em luta nem corpórea, nem de discursos, porque temos de atentar que aqui existe um chamado agente do mal, Lúcifer, que é o dominador. Estamos num reino que não é o de Cristo, estamos no reino que pertence a Satanás. Então, como viver os princípios dos céus num ambiente que não aceita os princípios dos céus? Então, é preferível perder o íntimo que nós temos, que é a nossa capa, para nos proteger do próprio frio, ou então o chiton, que é exatamente, eu diria, a túnica, para, então, nos defender, muitas vezes, portanto, de nossas imagens exteriorizadas, se assim o fosse, que é nossa nudez. Então, o Senhor está dizendo que, em outras palavras, quer chiton, quer hamation, ou himation, melhor, nós precisamos entender, seja, se for necessário, estarmos desprovidos de nossa própria veste de proteção de nossas vergonhas, seja da proteção para a defesa do próprio corpo. Mas se isso for exigido de nós, em razão, portanto, de nossa compostura como cristãos, cedamos. Não entremos em desacordo, porque há uns céus a ganhar e o inferno a cair fora desta terra. Então, aprenda a não agarrar-se à sua capa.
seja ela aqui traduzida da maneira que você bem entender. É o seu carro? É sua fazenda? É sua roça? É o seu sítio? É a sua posição social? Sua capa é isto? Você precisa atentar que se isto vai atrapalhar teu relacionamento com Deus, ceda também a este que estão mexendo com você. E aí Jesus diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Entende o que está aqui? Voltando, os versos 38, 39 e 41, desculpe, versículos 39 ao 41, é um ampliar da mesma verdade. Andar 1 milha com alguém que, então, nos exigiu andar 1 milha, vai também uma segunda. Jesus está dizendo, não resista ao perverso, porque o perverso não tem sentimento. O perverso não vai ter sensibilidade, porque você chora, porque você tem filho, porque você tem uma esposa, e você pode narrar o que bem entender para ele. Jesus está dizendo o que os romanos estão fazendo, de te obrigar a andar com ele para carregar o peso das armas, carregar, portanto, suas vestes e fazer esse tipo de coisa. Jesus está dizendo, se houver essa exigência, ande mais um pouco. Porque a ação de um cristão é distinta de uma ação não cristã. A ação do não cristão é perder a vida e vai resistir, tentando combater, portanto, o perverso. O perverso vai destruir e você perde, portanto, toda a sua dignidade, mas também a sua vida. Então, veja, Jesus está dizendo, em outras palavras, aguenta um pouco, porque chegará o momento que o Senhor julgará os que maltrataram os meus filhos. É isso que está em Apocalipse. Então, amigo, nós não fomos gerados nesta terra para sermos combatentes. Nós não devemos fazer milícias. Há adventistas do 7º dia que têm a ousadia e a irresponsabilidade, mas também a insensatez de dizer, eu estou convertido, mas o meu revólver não está. Você não entendeu nada. Você precisa voltar para ver o que Jesus dissera para Pedro. Pedro, se fosse para entrar em lutas, eu não dependeria de povo. O Senhor mandaria legiões de anjos e então a cena seria, na verdade, vitoriosa. Embainha, portanto, a tua espada, porque não é para isso que eu vim. Você entende o princípio que norteia isso aqui? É exatamente o mesmo. Não devemos entrar em contendas, em socos, em pontapés, diante de pessoas que nos afetam. Agora, não estou dizendo que você não deve buscar seus direitos em justiça. Eu estou falando do embate nas vias, de fato. É entrar, portanto, nos punhos, como que diversas vezes esse pastor aqui que vos fala já encontrou com irmãos, nessas situações vexatórias. Irmãos contra irmãos. Agora imagine irmão contra gente de fora. Amigo, você está num campo de futebol. A cena começou, portanto, a se degringolar para as vias de fato. Como cristão, seu caminho era cair fora e não entrar para dizer que é homem e que vai enfrentar. O homem também corre. O homem também se ajoelha. E o homem tem uma arma maior, que é a oração. Então, por favor, não entre nessas insensatezes. Por fim, o versículo 42 diz, dá a quem te pede e não volte as costas aos que te desejam que lhe emprestes. Aqui, então, como eu dissera, nós temos estes versículos 38 ao 42, colocaríamos a expressão humildade e submissão. Amigos, dá a quem te pede e não te volte as costas ao que deseja que se lhe emprestes. Não seja usurento. Não empreste recurso para irmãos para ganhar nas costas dos irmãos. Deixe o banco fazer isso. Se você tem e pode emprestar, empreste. Se você tem e não quer emprestar e não quer usar, da desgraça exatamente de ver um irmão já sofrendo com um problema que não tem, que é recurso, e ainda você empresta o recurso e ainda fica requerendo dele juros, então não empreste. Não faça. Há coisas que muitos cristãos perderam de vista. Princípios bíblicos. Colegas de ministério que vivem à base exatamente desse tipo de coisa. Empresta para um colega, e aí 6 meses depois vem os juros, o indivíduo já não tinha para pagar antes, imagina agora com os juros. Cuidado,
para não perder de vista o princípio bíblico, qual que é? Humildade e submissão. Os textos que eu gostaria, talvez agora, só para que você possa verificar sobre o que se chama de lei de Talião, Êxodo capítulo, então, 21, verso 24. Venha comigo mais perto da Bíblia, e em seguida a gente faz um resumo e se despede. Êxodo 21, verso 24. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir ferro pelo seu, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Forro é liberdade, viu? Isso significa, em outras palavras, que é interpretado totalmente equivocada aquela ideia de que o indivíduo, portanto, entrou com uma disputa e decepou a mão do outro, agora aplica a mesma regra. Qual é a regra? Decepar a mão do outro. Isso seria uma desordem social, uma bagunça, uma barbárie. Não, isso não está aqui. Não é este o princípio que norteia. O princípio é, na verdade, o que ocorrera precisa ser corrigido, e essa norma veio como um controle para que não houvesse o que se chama de reação, alguém que combate contra você e você reage no mesmo combate, e isso seria, portanto, usar o que a gente chama de justiça própria. Então, este é o ponto. Deuteronômio, capítulo, portanto, 19, verso 21. Venha mais perto da Bíblia comigo e veja mais uma vez o mesmo texto concernente ao aspecto, portanto, do que a gente chamaria de lei de Talião. Venha comigo. Deuteronômio 19, verso 21. Observa o que é dito aqui. Assim está: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O princípio é, se houve ferida de alguma coisa, se houve, portanto, o que a gente chama invasão, se houve, portanto, golpes, não é isto que a gente deve, então, retribuir. Aliás, eu queria agora concluir chamando para você o texto de Lucas, capítulo 24, verso 20. Venha comigo agora para o Novo Testamento. Lucas 24, verso 20, e veja o mesmo princípio aqui exteriorizado. Lucas 24, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor neste aspecto particular do que estamos refletindo. Não é? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, Jesus poderia ter resistido, mas não resistiu. Eu quero, com esse texto, que você aprenda que o exemplo de Cristo foi não resistir diante, então, da autoridade, diante do perverso. Quando Pedro tentou fazer a defesa, Jesus o repreendeu. O princípio aqui é submissão, humildade diante daqueles que são perversos, porque, na verdade, quando um cristão tomba na tumba, ele não perdeu a batalha. Seu juízo está terminado e segue-se, portanto, para o juízo daqueles que fizeram a maldade contra o inocente. Deus julgará a todos. Então, meu querido amigo e irmão, não exerça a justiça própria. Aprenda a humildade e a submissão. Se não pode, portanto, derrubar Golias, não vá para a luta. Não vá para a luta. Aprenda, portanto, a derrubá-lo na sala de audiência com Deus, em tuas orações, em tuas preces, em tua comunhão com Deus. Deus combate o bom combate da fé. Não esqueça disso. Que Deus te abençoe e me desejo igualmente a minha prece. Senhor, obrigado pelo privilégio de termos estudado um pouco a tua palavra, entendido um pouco sobre humildade e submissão, de que podemos, mesmo sofrendo os golpes dos perversos, não perder nossa fé, porque ela está em ti e não nas coisas. Seja conosco
diante dos desafios que tua igreja terá de passar. Cada um de nós que aqui se encontra tem lutas tremendas e desafios que sobrevirão a cada um de nós, que somente a fé, os que confiam de fato em ti, poderemos resistir. Abençoa esses teus filhos e lhes dê um dia em paz, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.